Em Colossenses, capítulo 3, versos de 1 ao 4. Colossenses, capítulo 3, versos de 1 a 4, vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Que Deus revele para nós a sua palavra, revele ao nosso coração. O apóstolo Paulo, neste texto, apresenta um sumário curto, mas que sintetiza toda a nossa experiência com Cristo e com a sua palavra. A nossa morte com Cristo na cruz, a nossa ressurreição juntamente com Cristo, Cristo, nossa vida, a manifestação de Cristo em nós e nós sendo manifestos juntamente com Cristo. A obra da salvação de Cristo está baseada na sua morte e ressurreição. Como que Cristo via a sua crucificação, morte e ressurreição? Jesus via a sua crucificação, morte e ressurreição como uma necessidade imprescindível. Mateus capítulo 16, versos 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus disse que convinha. A outra versão diz era necessário ir a Jerusalém, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. A abrangência da cruz é universal. Colossenses capítulo 1, verso 20 ao 22, ali Paulo destaca não só a importância, como também a necessidade e a abrangência da obra de Cristo na cruz. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que são na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Vejam, os irmãos, o que está escrito aqui.
havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Qual é a abrangência da cruz de Cristo, da obra da cruz? Aqui diz: todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Obras malignas aqui não são obras do diabo, são as obras produzidas pela natureza pecaminosa, pecadora, ímpia, que é uma natureza maligna tal qual a do diabo, porque é uma natureza que tem a sua procedência no pecado e no diabo. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Onde foi que Jesus nos reconciliou com Ele? Aqui está dizendo que foi no corpo da sua carne, foi no seu corpo. Vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a morte. Estão entendendo, irmãos? Foi no corpo de Cristo, mediante a morte. Nós fomos colocados no corpo de Cristo. Com Ele nós morremos, para sermos reconciliados com Ele, com Deus, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aqui está a obra de Deus. Ele fez você morrer no corpo dele para reconciliar você com Ele e para fazer de você isto aqui: santo, inculpável e irrepreensível. Você é isto? É isso que você é? Você é santo, inculpável, irrepreensível? Você crê que você é santo? Você crê que você é inculpável? Você crê que você é irrepreensível do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da vida de Cristo que está em nós, da obra que Cristo fez na cruz do Calvário e que nós experimentamos? Não estou falando de perfeição humana neste mundo. Então, irmãos, a abrangência da cruz é uma abrangência que pega todas as coisas, tanto na terra como no céu. Mais ou menos 6 meses antes da crucificação, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário ser morto e ressuscitar no 3º dia. Jesus mostrou aos seus discípulos que lhe era necessário ser morto e ressuscitado no 3º dia.
A cruz consistia em uma necessidade para ele. A cruz era uma necessidade. Jesus via como necessidade. Jesus, como Deus, foi Ele mesmo que colocou a cruz do Calvário como uma necessidade. Foi Deus que escolheu a maneira que Jesus Cristo iria morrer. Jesus mostrou aos seus discípulos que lhe era necessário ser morto e ressuscitado no terceiro dia. A cruz de Cristo consistia em uma necessidade para ele, exatamente porque a cruz faz parte do projeto redentor do Pai. O apóstolo Paulo acabou de nos mostrar, pela leitura de Colossenses 1, verso 20 ao 22, o projeto redentor do Pai, e que a cruz está no centro desse projeto. Uma necessidade que ele voluntariamente tornou sua, por amor de cada um de nós. Esta necessidade da cruz está relacionada muito mais comigo do que com Jesus Cristo. A cruz do Calvário tem muito mais a ver com o pecador do que com Jesus Cristo. Cruz é morte, mas Jesus não tinha morte para morrer. Precisamos compreender bem isto. A cruz é morte, mas Jesus não tinha uma necessidade de morrer, porque a palavra de Deus afirma que a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Jesus não tinha pecado e também nunca pecou. Ele não cometeu pecado, não cometeu crime algum, não tinha culpa nenhuma e também não tinha condenação. Então Jesus também não tinha morte para morrer. Nós sim. A palavra de Deus afirma que nascemos em pecado, cometemos pecados, somos culpados, por isso a nossa sentença é morte, segundo a palavra de Deus. Somos considerados réus de morte pelo próprio Deus. E não tem como dar um jeitinho jurídico na situação do pecador. Não tem saída para o pecador, nem escapatória. O pecador tem que morrer, porque essa é a sua sentença. Não tem jeito, irmãos. Sentença dada por Deus. O pecador tem que morrer, porque essa é a sua sentença. E dessa situação inexorável do pecador, inspirou o amor de Deus. Jesus aceitou morrer por nós na cruz. O Senhor Jesus Cristo foi à cruz morrer por mim e comigo. Ele foi à cruz morrer pelos pecadores e com os pecadores. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo fez algo por nós. Ele nos atraiu a si. Aqui está o ponto de partida.
Vamos ler esse texto que é Colossenses. João 12, verso 32 e 33. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo fez algo por nós. Ele nos atraiu a si. Jesus morreu por mim e comigo na cruz para me salvar. Por causa do seu amor, Jesus morreu por nós, e por causa da sua justiça, ele nos levou a morrer com ele, por meio do seu corpo crucificado, em consequência do pecado e para o pecado. Jesus Cristo morreu por nós, mas também nos levou a morrer com ele. Nós morremos com ele do ponto de vista espiritual. Nós morremos por meio do seu corpo crucificado. Deus decidiu a crucificação de Jesus. Aqui está uma coisa, irmãos, que Deus tem tudo no controle. Quem decidiu que Jesus deveria morrer? Não foi a corte romana, nem os judeus. Porque a decisão de Deus é antes da decisão da corte romana e também dos judeus. Quem decidiu foi Deus, ele decidiu na eternidade. Deus decidiu a crucificação de Jesus Cristo e os homens executaram, mas ele se deixou ser crucificado para me crucificar com ele. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O perdão de Deus só é oferecido àquele que morreu pelo corpo crucificado de Jesus. Certamente, esta maldade não vos será perdoada até que morrais, diz o Senhor. Isaías 22, verso 14, não sei se é a mesma tradução que eu li aqui. Mas o Senhor dos Exércitos revelou-se aos meus ouvidos, dizendo: certamente essa maldade não vos será expiada até que morrais, diz o Senhor Deus dos Exércitos. É uma coisa que Deus revelou. É algo de Deus. É algo que Deus quis fazer e fez em Cristo. E é algo que Ele revela. Se Ele não revelar, nada feito. Por isso que nós intercedemos para que Deus revele esta obra da cruz, a nossa morte com Cristo e a nossa ressurreição com Cristo. Que Deus revele aos ouvidos do pecador, ao coração do pecador. O perdão de Deus só é oferecido àquele que morreu pelo corpo crucificado de Jesus Cristo. Certamente esta maldade não vos será perdoada até que morrais, diz o Senhor Deus em sua palavra. Todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. Jesus estava ciente da crucificação, mais do que ciente. A sua crucificação estava no seu controle soberano. Jesus também cria que o Pai iria ressuscitá-lo ao terceiro dia.
Vejam os irmãos a confiança de Jesus Cristo. Jesus, ele tinha certeza que o Pai iria ressuscitá-lo depois. Era necessário ser morto e ressuscitado no terceiro dia, disse Jesus. A ressurreição de Cristo é fundamental para mim, porque a ressurreição de Cristo é também a minha ressurreição. A palavra de Deus afirma: Deus nos ressuscitou com Cristo. Eu creio, irmãos, que eu estou aqui nesse meio. Eu estou aqui nesse nos ressuscitou com Cristo. Eu creio. Então, se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria nenhuma solução para mim. Não haveria salvação nenhuma. A minha atração na cruz, a minha morte com Cristo na cruz, tudo isso não valeria nada para mim, porque Ele não ressuscitou. Mas Ele ressuscitou, e Deus me ressuscitou com Ele. Cristo nos levou a morrer com Ele. Depois disso, Deus o Pai nos ressuscitou com o seu Filho, Jesus Cristo. E a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós. Em nós, Cristo é a nossa vida. Cristo vive em mim. A vida de Cristo se manifesta em mim. Que Deus revele ao seu coração a necessidade da cruz. Que Deus revele ao coração daquele que ainda não conhece a obra da cruz como experiência, e que Deus continue revelando para aquele que já conhece a obra da cruz como experiência, porque a obra da cruz, ela é atualizada todos os dias na nossa vida. Nós precisamos de uma dimensão cada vez maior da revelação do Cristo crucificado, da cruz do Calvário, da nossa crucificação com Ele. Não podemos perder de vista o Calvário. Deus fez com que a morte de Cristo fosse a nossa morte, e que Deus fez com que a morte de Cristo fosse a nossa morte e a sua ressurreição fosse a nossa ressurreição. Só Deus poderia pensar em algo assim. Ninguém mais. A solução que Deus encontrou, a solução perfeita, não é coisa da mente humana. A mente humana não consegue produzir isso, imaginar. Uma coisa de Deus, sabedoria de Deus. Até depois que Deus está aí na palavra de Deus, contada, revelada, ainda as pessoas enxergam como loucura. Ainda não entende. Então, Deus fez com que a morte do Senhor fosse a nossa morte e a sua ressurreição a nossa ressurreição. É a sabedoria de Deus. Só o amor e a graça de Deus, também a sua misericórdia e justiça, para fazer algo assim por nós. Só o amor, porque Ele nos amou, não pedindo nada em troca. Foi um amor incondicional. Foi a sua misericórdia, porque Deus poderia ter dado um jeito na gente. Ele poderia ter nos eliminado de vez, ter feito outro homem,
Ele poderia ter começado tudo de novo, mas Ele preferiu nos salvar. A sua misericórdia, a sua graça, porque Ele quis fazer tudo por nós, exatamente tudo, nos dar tudo. É a sua graça e a sua justiça, porque Deus não poderia ser incoerente. Ele é um Deus justo e Ele tem que fazer justiça, e Ele fez a justiça na cruz em seu Filho, porque em seu Filho nós fomos executados, em seu Filho nós morremos, em seu Filho a justiça de Deus foi feita perfeitamente. A obra de Deus na vida de uma pessoa tem duas portas, uma de entrada e outra de saída: a nossa morte com Cristo e a nossa ressurreição com Cristo. Mediante a morte com Cristo nós perdemos a nossa vida ímpia, e mediante a ressurreição nós ganhamos a vida de Cristo. Nós temos a vida de Cristo por meio dele que está em nós. Tudo que temos é em Cristo. A ressurreição de Cristo é um fato. É um fato. Vamos voltar lá para Colossenses. O 3, verso 1. Colossenses 3, verso 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. A ressurreição de Cristo é um fato. Se você crê, Ele ressuscitou. Se você não crê, Ele ressuscitou do mesmo jeito. Eu não creio que Cristo ressuscitou. E daí? Você acha que porque você não crê que Cristo ressuscitou, Ele não ressuscitou? Não depende disso. A ressurreição de Cristo é um fato consumado. E ponto final. Mas a nossa ressurreição com Cristo é um fato de fé. Colossenses capítulo 2, verso 12. Sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Nele, em Cristo, também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Talvez seja por isso que Paulo disse aos Colossenses: se ressuscitastes com Cristo. A ressurreição de Cristo precisa ser uma experiência pessoal de cada um que crê sua morte com Cristo na cruz. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Se a pessoa crê sua morte com Cristo, ela já está ressuscitada com Cristo, e Cristo também já está vivendo nela a sua vida. Se você não está experimentando a ressurreição com Cristo,
é porque você não creu a sua morte com Cristo na cruz. Tem gente que quer experimentar a vida de Cristo. Tem gente que diz: Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Ele acha que Cristo vive nele. É uma sugestão da cabeça dele. Ele está pensando que Cristo vive nele. Tem gente assim. Mas Cristo não vive. Sabe por quê? Porque tal pessoa ainda não creu a sua morte com Cristo na cruz. Para alguém experimentar o poder da ressurreição de Cristo, operando nele, é preciso que ele tenha já crido a sua morte com Cristo na cruz. Se não creu, não experimenta. Todos nós precisamos chegar à experiência com a ressurreição de Cristo. Mas só chegamos à experiência com a ressurreição de Cristo passando pela cruz. Não tem atalhos para se chegar à ressurreição com Cristo. Não tem atalhos, irmãos. Não tem atalhos para se chegar à ressurreição com Cristo. Quem passou pela morte com Cristo na cruz, também chegou à vida real. Não mais eu, mas Cristo em mim. É preciso despertar para essa verdade da palavra de Deus. Crer e atualizar-se com ela diariamente. Você já creu sua morte com Cristo? Você atualiza todos os dias, confessando a sua morte com Cristo, anunciando também? O esforço de Satanás é para deixar a nossa experiência com a morte e ressurreição de Cristo de lado. Muita gente não conhece a nossa identificação com Cristo. Lamentavelmente. Muita gente não conhece a nossa união com Cristo, a nossa identificação com Cristo. Não conhece, irmãos. Colossenses 3:3. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O 4 também. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Eu vejo nisso uma riqueza tão grande, irmãos, para mim. É algo inesgotável. Eu não me aborreço. Cada dia Deus me enriquece mais nisso. Estais mortos e a vossa vida está oculta, guardada com Cristo em Deus. Quando Cristo, nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com Ele. Aqui está algo precioso. Quando Cristo, nossa vida, se manifestar, então também nós seremos manifestos com Ele. Nós estamos com Cristo mortos na cruz. E nessa morte com Cristo nós perdemos a nossa vida ímpia e pecadora. E agora Cristo é a nossa verdadeira vida.
Cristo está em nós Cristo é a nossa vida. Cristo, que é a nossa vida, se manifesta. Cristo se manifesta em nós e através de nós. A nossa verdadeira vida é Cristo, que está no céu com Deus, mas também está dentro de nós. Nós que cremos a nossa morte com Ele na cruz. Cristo está sentado à direita de Deus, onde Ele vive. Cristo também está vivendo naquele que creu sua morte e ressurreição com Ele. Colossenses 3:1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. A sua versão é um pouquinho diferente. A minha diz onde Cristo está sentado à direita de Deus, onde Ele vive. Tem essa expressão, onde Ele vive. Mas Cristo não está vivendo só lá. Está vivendo em mim. E esse Cristo é vida em mim. Cristo vive em mim. Cristo se manifesta em mim e através de mim. O que é manifestação? O que significa manifestar? Manifestar é dar-se a conhecer, revelar-se. Cristo se manifesta em nós, a nós, através de nós, e quando da sua vinda, Ele se manifestará dos céus à terra. Mas é muito importante focalizarmos a manifestação de Cristo em mim, aqui e agora. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. A partir da nossa morte e ressurreição com Cristo, somos a sua habitação, a sua morada. Ele habita e vive no interior dos seus renascidos, daqueles que renasceram em Cristo. Em nós, Cristo se manifesta. Ele se manifesta a nós e em nós. E nós somos manifestados juntamente com Ele. A manifestação de Cristo em nós é o desejo do Pai. Gálatas, capítulo 1, verso 15 e 16. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne nem o sangue. A manifestação de Cristo em nós
é o desejo e a vontade do Pai. É também o desejo do Filho, do próprio Filho de Jesus Cristo. Além de ser o desejo do Pai, revelar o Filho em nós, que o Filho esteja revelado em nós, vivendo em nós, se manifestando em nós, é também o desejo do Filho de Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu o amarei e me manifestarei a Ele. Você pode crer? Você pode crer que Jesus está dizendo para você: Emerson, eu te amo e vou me manifestar a você. Está falando com você. É o desejo dele. Eu o amarei e me manifestarei a Ele. É uma manifestação prometida e garantida pelo próprio Cristo em sua palavra. Eu me manifestarei a Ele. Quem está dizendo? Jesus Cristo. Ele prometeu, Ele cumpriu, Ele garante a sua manifestação em cada um que crê sua morte e ressurreição com Ele. O Espírito Santo também evidencia Cristo em nós e para nós. O Espírito Santo evidencia Cristo em nós e para nós. João, capítulo 16, verso 13 ao 15. Mas, quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Aí está. Quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Cristo é a verdade. E o Espírito de Deus nos guia a Cristo. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito receberá do meu Pai e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. Estão entendendo?
o Espírito receberá do que é de Jesus e o revelará a vós. O Espírito Santo revela Cristo para nós, evidencia. É graça. É tudo graça de Deus. 1 Pedro 1,13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Viram? É graça. É uma manifestação que é por conta da graça. Eu não merecia a manifestação do Senhor em mim. Eu não merecia a revelação do Senhor em mim. É graça. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela minha ressurreição com o Senhor. Obrigado pela tua vida em mim, porque tu vives em mim. Obrigado, Senhor, pela tua manifestação em mim. É a vontade do Pai, é a vontade do Filho, é prometida e garantida por Jesus Cristo. O Espírito Santo revela Cristo, evidencia Cristo, exalta Cristo para nós, para que o conheçamos ainda mais. É tudo de graça. Você deseja a manifestação de Cristo? Deseja mesmo? Você ama Jesus Cristo? Você quer a manifestação dele? A gente canta aqui, eu vou pedir para encerrarmos com este cântico, porque todo mundo conhece. De cor. Mas a questão está justamente nessa questão de cor. Eu vou pedir, com todo respeito, se você estiver cantando só de cor, porque você sabe, não canta não. Vamos cantar se for o nosso desejo, se o meu coração estiver palpitando, pedindo. Se o coração estiver pedindo por Ele, aí sim, aí a gente pode cantar todos os cultos. Eu nem sei por que a gente não canta todos os cultos. Amém? Ó, vem revelar Cristo em mim. Se não é o seu desejo, não precisa cantar.